E aí, jovem, vamos estudar a lição? Super domingo, dia 6 de julho, estamos juntinhos aqui, ainda para comentar um pouco daquilo que a gente começou, o assunto que a gente começou a debater ou a colocar em evidência aqui na lição de ontem. Deus deu um chamado para o Moisés e, de repente, ele executa o chamado do jeito dele. Você observa que a coisa certa a fazer não foi feito. Moisés não se contentou ao ver a briga entre os egípcios e os israelitas, ele não se contentou em apartar a briga ou estabelecer com a autoridade que possuía, sendo que vivia no palácio, estabelecer um diálogo de paz e separar aquele conflito aonde a integridade física dos israelitas estavam sendo comprometidas. Mas ele foi tomado de uma revolta e aparentemente ele fez justiça, mas ele sabia que estava errado. Tanto sabia que estava errado que ele tentou abafar o caso, esconder o corpo do egípcio que foi morto. Ele tentou abafar o caso, ninguém conta nada, fica só entre nós. E esse negócio do fica só entre nós nunca funciona, irmão. Escuta, vou falar uma coisa para você, mas isso vai ficar só entre a gente. Dificilmente vai ficar só entre a gente. Você sabe como o ser humano funciona. Hoje, essa pessoa é até teu amigo. De repente, aquelas pessoas que obtiveram livramento da parte de Moisés, por um momento devem ter ficado agradecidos, né? E saíram contando para todo mundo, de modo que quando Moisés se posiciona, é questionado. Você vai fazer com a gente igual fez com os egípcios? Então Moisés, todo mundo está sabendo do esquema. A história se espalhou, não ficou só no entre a gente, não. E o resultado é que, temendo Moisés que isso chegasse à corte, a Faraó, e certamente chegaria, Faraó, não ficaria contente por Moisés, que estava sendo preparado para ser um futuro Faraó, se posicionasse contra os egípcios, que é o povo que ele estaria liderando a favor dos hebreus. Ou seja, ia dar muito ruim. Moisés estava percebendo que a casa estava caindo sobre ele e parecia agora que a promessa de Deus dele ser o libertador não ocorreria, porque ele deveria ser o libertador sendo o faraó, tendo o poder para libertar o povo. Só que agora o jeito mais fácil que Moisés tentou criou a situação mais difícil do que já estava. Cuidado com esses jeitinhos fáceis que a gente tenta construir para tentar resolver as coisas como se a vontade de Deus não tivesse relevância ou não fosse importante. Com esses nosso jeitinho, inclusive para a vida espiritual, inclusive para lidar com assuntos tão importantes como é a injustiça, esse jeitinho nosso de corrigir as coisas pode estar comprometendo inclusive a nossa salvação, porque quando a gente dá um jeitinho, é possível que de alguma forma estejamos ferindo algum princípio e esse jeitinho não é o caminho que Deus tem para você a fim de resolver o teu problema. O caminho dele é muito claro, é muito evidente, o Espírito ainda vem na nossa direção dizendo, este é o caminho, andai por ele. E não foi isso que o Espírito disse para o Moisés, este é o caminho, assassina o egípcio. O resultado é que ele tenta abafar o caso, e no final ele tem que fugir. E sabe o que é interessante na história? Mesmo diante dos acontecimentos errados, dos erros humanos, ao mesmo tempo em que Deus concede liberdade para tomarmos decisões, ainda que erradas, ele não desiste do seu propósito para a nossa vida. Eu não sei quanto jeitinho você já deu, quanta decisão errada você já tomou, quanto direcionamento equivocado já estiveram os seus passos firmes nesse processo de autodestruição, autossabotagem. Mas a despeito disso, o plano de Deus para você não mudou. Ele não concordou muito com esse jeitinho seu, mas ele vai aproveitar o que aconteceu de alguma forma para você crescer, amadurecer e ainda assim viver o propósito que ele tem para você. Creia nisso e continue com a vida nas mãos de Deus. Pai, perdoa-nos por muitos jeitinhos que queremos dar na vida espiritual, inclusive, e também no dia a dia, no cotidiano, muitas vezes jogando princípios na lata do lixo. Perdoa-nos e ajuda-nos a sermos fiéis confiando no Senhor, em nome de Jesus.